Hoje você vai entender como um plano de exercícios pode ser seu maior aliado no combate à hipertensão e como a sua vida pode melhorar muito com os resultados obtidos com essa proposta. Usando essa tabela aqui em cima, desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, fica fácil de nós entendermos, duas coisas muito importantes. Que a hipertensão, por si só, ela já é perigosa, ela já tem os seus níveis de risco à nossa saúde. Então, quando a gente olha para a primeira linha ali, nós vemos que a gente tem desde o estágio pré-hipertensivo até a hipertensão grau 3, que é onde eu tenho um risco muito alto. Só que olhando na primeira coluna agora, e cruzando as informações, perceba que de acordo com o meu estilo de vida e com doenças que eu possa ter pré-existentes, esse grau de risco ele aumenta. Então, se por exemplo, eu estou no grau 1 e eu tenho 3 fatores de risco associado, eu já entro para um grau de risco muito alto. Se eu estou num estágio pré-hipertensivo e tenho diabetes, por exemplo, isso já aumenta o meu grau de risco também, eu já entro num alto grau de risco da hipertensão. O que é interessante a gente ter claro aqui, em muitos casos eu tenho hipertensão, somatória de fatores de risco e doenças pré-existentes. Em muitos casos eu tenho as 3 condições acumuladas, o que aumenta muito o grau de severidade dessa hipertensão. Com tudo isso, fica claro que nós precisamos de uma avaliação médica antes de tomar qualquer decisão. É o médico que vai conseguir trazer um diagnóstico e uma clareza de qual o grau de risco dessa hipertensão e quais são os fatores que estão associados, principalmente se forem doenças pré-existentes. Agora nós vamos falar dos benefícios do exercício e para isso a gente vai usar um infográfico aqui em cima que nós tiramos de uma publicação feita no American Journal of Hypertension. Inclusive esse estudo foi premiado porque ele traz para nós os principais benefícios documentados e validados pela literatura do exercício para pessoas com hipertensão. Para ficar fácil de você entender, nós vamos dividir em 3 etapas a explicação desse infográfico. Então, na primeira etapa, a gente vai falar sobre o fator protetor que nós temos com o exercício. Então, o exercício ele reduz a nossa chance de mortalidade por todas as causas em mais de 35%. E ele também é um fator de proteção secundário. O que isso quer dizer? O exercício ele é muito efetivo no tratamento, na reversão de uma série de doenças e na estabilização das doenças e não deixar elas evoluírem. O segundo ponto é que a prática regular de exercícios ela elimina fatores de risco, como obesidade, hipercolesterolemia, resistência insulínica. Esses resultados ampliam significativamente a nossa qualidade de vida, pois o nosso corpo funciona melhor, nós dormimos melhor, o nosso nível de estresse fica reduzido, eu tenho maior nível de concentração e foco para realizar as minhas atividades no dia a dia, o que tem um impacto direto no controle da pressão. E o terceiro ponto é que eu tenho mudanças estruturais, a minha fisiologia muda. Então eu tenho, por exemplo, um maior número de vasos sanguíneos e capilares me ajudando a levar o sangue com menor resistência. O calibre dos meus vasos sanguíneos aumenta significativamente. Eu tenho um potencial dilatador, que é o óxido nítrico, que deixa o meu vaso dilatado de uma maneira mais fácil. Eu consigo melhorar a minha força contrátil do coração e também o espaço, a cavidade do coração, ela comporta mais sangue, então eu tenho uma eficiência maior na minha ejeção sanguínea. Junto com isso, eu tenho também um controle da minha frequência cardíaca muito mais significativo. Eu consigo reduzir os meus batimentos cardíacos, o que faz com que a minha pressão arterial diminua, porque os meus vasos eles estão recebendo uma menor frequência de ejeção. Então esses fatores são fatores mais estruturais. Perceba que o exercício ele atua nos 3 fatores que podem aumentar o risco da hipertensão. Eles atuam na hipertensão, na resolução da hipertensão propriamente dita, nos fatores de risco e nas doenças pré-existentes.
Então o exercício ele consegue me ajudar nessas 3 esferas simultaneamente. Por isso que ele é o teu maior aliado no combate à hipertensão. E para que eu consiga obter esses resultados com o exercício, é importante que o meu plano de treino ele seja bem estruturado. Então meu plano de treino ele precisa respeitar a minha condição, né, hipertensiva e também a minha condição física. Isso só vou conseguir detectar através de uma avaliação física detalhada. Depois disso, eu preciso ter um planejamento semanal. A literatura coloca pra gente que pro hipertenso é interessante ao menos 2 vezes por semana de exercícios resistidos, podendo ser musculação e pilates, e mais 3 vezes por semana de pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica. Só que essas atividades, além de eu ter que organizar elas na semana, eu também preciso medir a intensidade das atividades. Então, existem níveis de esforço que são benéficos para o hipertenso e que ele precisa executar para conseguir ter uma melhora do quadro hipertensivo. E isso precisa ser medido antes, durante e após a sessão, para a gente validar se o esforço que está sendo executado está sendo seguro e eficiente para a pessoa que está realizando o exercício. E é justamente isso que nós fazemos aqui na Base Viva através do nosso método de trabalho focado no treinamento para hipertensos. Espero ter trazido mais clareza para você e também inspiração para você tomar a decisão de iniciar uma rotina de exercício em prol da sua saúde e da sua qualidade de vida. Aqui nesse exemplo da hipertensão, você percebeu que o exercício ele pode ser o seu maior aliado no sentido de qualidade de vida. O exercício ele não melhora só o quadro hipertensivo, ele melhora todos os fatores de risco que você tem e também doenças pré-existentes. Ele só precisa ser planejado, ele tem que ser moldado para você. Isso faz toda a diferença. Então, se você não conhece ainda uma proposta como essa, entre em contato conosco, que vai ser um prazer apresentar para você a nossa abordagem.